presidente da Câmara afirmou nesta manhã, aqui em São Paulo, que o governo perdeu força e não tem mais votos para aprovar, olha só, a reforma da Previdência. Para Rodrigo Maia, a expectativa de uma nova denúncia contra o presidente Temer debilita a força do Congresso e ameaça a votação de reformas econômicas. Sobre a reforma da Previdência, Rodrigo Maia afirmou que na Câmara o problema não é data, é ter voto. Vamos ouvir um trechinho do que disse durante um evento aqui em São Paulo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Coloca aí, Reginaldo. Hoje não tem 280 votos, tem menos votos. Mas, quando a gente começou a discussão da reforma da Previdência lá atrás, a gente não tinha nem 200 votos. Quando chegou em maio, a gente já tinha quase 300 votos, estava quase nos 308. Então, é uma questão de trabalhar e mostrar a urgência para os parlamentares. E aí, Vera, como é que fica? Não tem voto. Não tem voto, muito claro. Isso está muito claro, muito evidente. Ele não está dizendo nenhuma coisa que já não se soubesse, né? Não tem voto para a reforma da Previdência, não tem voto nem para aprovar a atualização da meta fiscal e, quiçá, não tem voto caso chegue lá a nova denúncia contra o Janot. Para isso vai ser necessário angariar ainda mais voto. Não tem nem voto para a reforma política. Então a Câmara está num estado de letargia. Ninguém se entende. Todo mundo quer levar a sua vantagem, morder aqui, morder ali, não tem mais para morder porque a comida acabou, a verdade é essa, o dinheiro acabou. Então é um momento em que o Legislativo ou se assenhora das suas funções e tenta chegar a um consenso para votar as pautas importantíssimas que estão lá, ou ele vai ficar dessa maneira que ele está, que nem uma barata tonta, e o Rodrigo Maia tendo de vir a público para falar o óbvio, que não tem voto. A gente sabe, presidente, que não tem voto. Sua missão como presidente da casa é criar as condições de um acordo político, de uma articulação política que garanta os votos. Não só para o governo ou não é sua função ser líder do governo, mas garantir que se vote, se saia dessa situação de paralisia. O legislativo está paralisado. E isso não é bom para o país num momento de imensas responsabilidades institucionais de todos os poderes. Como é que fica o país nessa situação toda aí, o Andreasa? O país é a última preocupação, né? Nesse momento, Patrick Santos. O que me parece claro, e aí, politicamente falando, é que o diagnóstico do Rodrigo Maia, segundo o qual o governo Temer está fraco na Câmara, que pode ser um diagnóstico correto, creio que seja, também é um diagnóstico que mostra a fraqueza do Rodrigo Maia. Quando o Rodrigo Maia diz que o governo é fraco na Câmara, ele está dizendo que ele, Rodrigo, também é. Porque isso serve nos momentos de glória, como foi a reforma trabalhista votada na Câmara e a recusa da denúncia contra o Temer, que o Rodrigo Maia capitalizou quase como um primeiro-ministro, né, líder dessa vitória. Na hora em que a coisa aperta, também a derrota é dele. Não é mais possível, ele até falou que ele entende isso, ele já entendeu isso. Ele falou nesse evento da revista Exame que é importante, é necessário separar o executivo do legislativo. Ele está falando em relação à Câmara especificamente. Só que graças a ele, para o bem e para o mal, já não é mais possível fazer essa separação. Ele é o fiador, aliás, o principal fiador no Brasil, ainda que quando o Temer viaja ele bote as manguinhas de fora, né, tenha gosto pela cadeira presidencial, ele é o fiador do Temer na Câmara. Então, as vitórias são dele, e serão sempre, porque eles criaram uma espécie informal de parlamentarismo, mas as derrotas também são. Outra coisa, acho muito curioso que ele, Rodrigo Maia, isso é falta de decoro, que ele, Rodrigo Maia, fale com autoridade, com peso, dando gravidade a uma denúncia, essa possível segunda denúncia do Janot, que ainda não existe. Ele está tratando a denúncia como se fosse uma realidade, ainda não aconteceu. Isso é falta de decoro. Nós podemos especular sobre o cenário numa segunda denúncia, sobre as dificuldades que o governo terá quando ela existir. Mas ele, presidente da Câmara, não faz o menor sentido. Concorda, Madu? Olha, eu acho o seguinte, Andreasa, você esperar algum decoro da Câmara dos Deputados de Brasília, do Congresso Brasileiro, é a esperança vã, Andreasa. Ledo e Ivo engano. O que agora me ocorreu, em função do que você, Vera, falaram, é o seguinte: aberta a temporada de caça aos votos presidenciais, abre a temporada de caça aos candidatos e abre a temporada também de caça aos apoios partidários, ou seja,
com essa entrevista aí do Joaquim Barbosa, com a caravana do Lula, com essa disputa de novela mexicana entre o João Dória e o Geraldo Alckmin, a pauta do Congresso vai para o espaço sideral. As coisas fundamentais que o Brasil tem que tratar, as reformas, a reforma da Previdência, isso já não é mais e não será mais, vai acabar. O Congresso vai viver, dormir e acordar pensando nisso, na questão das eleições de 2018, e não vai pensar em outra coisa. Acabou aí o governo Temer e acabou chupando o dedo, não tem pauta, não tem agenda nenhuma.